Bom dia. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de buscarmos o Senhor, de fazermos a Tua vontade, de estarmos no centro dela. Não, meu Deus, continuar andando segundo a nossa vontade, mas de estar caminhando, crescendo, avançando, meu Deus, na Tua vontade. Porque apesar da Tua vontade nem sempre ser o que nós queremos, nem sempre ser algo agradável para a nossa carne, é o melhor. É a melhor opção entre todas as que nós temos. É, meu Deus, sem dúvida, de longe, a melhor coisa, é o melhor pensamento. É o melhor, meu Deus, para o nosso coração. É o melhor para a nossa vida, para o nosso presente, para o nosso futuro. E eu oro para que cada pensamento Teu, cada vontade Tua para nós sejam revelados. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, que o Senhor faça chegar até nós, que o Senhor faça vir até nós a Tua vontade. Cumpra, meu Deus, com a Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos perdoe por cada um dos pecados que nós cometemos. Cada erro, falha, imprudência, inconsequência, as atitudes, os pensamentos, as palavras, aquilo que nós fomos insistentes por mal, teimosos, arrogantes, soberbos, orgulhosos, cada situação em que a Tua palavra veio, falou conosco, nos dirigiu, nos deu o caminho certo, mas nós não Te ouvimos. Não fizemos a Tua vontade. Não ficamos, Senhor, com a Tua direção. Eu peço, nos perdoa. Perdoa, meu Deus, a cada um de nós. Perdoa os pecados que nós cometemos. Tanto os pecados da boca, do que falamos, como os pecados das mãos, do nosso corpo, com o que fizemos, para onde fomos. Os pecados da nossa mente, com o que abrigamos no nosso interior e pensamos e raciocinamos e questionamos, e quantas vezes, Senhor, até em rebelião entramos. E o Senhor tem nos mantido em pé, o Senhor tem nos preservado, nos poupado, tido misericórdia de nós, derramado sobre a nossa vida do Teu poder e da Tua unção. E eu peço, esteja conosco, Senhor. Derrama da Tua paz. O Senhor disse, eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. E eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Eu oro para que o Senhor nos encha da Tua paz. Que na nossa vida esteja e prevaleça a Tua paz. Que nada tenha o poder, que nada, meu Deus, tenha a condição de tirar de nós a Tua paz. Mas que o Senhor, meu Deus, nos cubra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre cada um de nós, meu Deus, dessa unção, para que a Tua unção nos conduza e nos mantenha dentro do Teu caminho, o caminho de vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e nós cremos. Foi a nossa fé que nos trouxe até aqui, é a nossa fé que nos faz ouvir a Tua palavra, crer na Tua palavra, praticar a Tua palavra, e eu peço que pela fé venhamos crescer, venhamos avançar, meu Deus, e venhamos progredir. Que o Senhor esteja conosco aqui nesse culto, porque ele só tem propósitos se o Senhor estiver. E eu peço que o Senhor esteja, que o Senhor nos acompanhe, que venha do Senhor o entendimento, a direção, para nós crescermos, para nós fazermos a Tua vontade, e que a cada dia venhamos, meu Deus,
dar o que o Senhor espera de nós, dar respostas que o Senhor espera, dar provas de fé que o Senhor espera, dar condições para o Senhor poder fazer, meu Pai, abençoar, operar e trabalhar mais em nosso favor. Muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela nossa vida, obrigado, meu Deus, por termos chegado até aqui sozinhos, por termos entrado pelas portas da igreja e sabermos, daqui a pouco podemos sair também livremente. Não sabemos, meu Deus, por quanto tempo será assim, mas nós te agradecemos por hoje. Quantos que hoje é a oportunidade de salvação, de crescerem no Senhor, de não serem mais as mesmas pessoas, de te conhecerem de verdade, de seguirem, meu Deus, e andarem com o Senhor. Eu te agradeço e peço que o Senhor esteja conosco, opere e abençoe-nos, meu Deus, grandemente. É o que eu creio e oro. Eu entrego e consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto, e eu entrego ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Toma posse disso. Viva isso. Eu tenho falado, pregado que a gente deve povoar a vida da gente com as expressões, com as palavras certas. O que tem de gente ainda que fala errado, e quando eu digo falar errado, eu não digo falar palavras erradas. Eu não digo falar algumas palavras trocando uma letra, uma sílaba, trocando a fonética, a expressão. Mas eu digo falando errado do que não deve ser falado. Do que não deve ser repetido mais. Gente que ainda fala que as coisas, não vão dar certo, que são difíceis, que para a pessoa, as coisas não dão certo, não funcionam, que não vai fluir, que não vai crescer, que com ela não vai acontecer. Expressões como essa, você deve tirar do seu vocabulário. Não só sobre você, mas quando você está falando também sobre uma pessoa, sobre alguém que está junto com você, seu cônjuge, seus filhos. Olha, parece cansativo falar sobre isso, mas muitas coisas que nós somos, muitas coisas que nós nos tornamos, foi a consequência do que os nossos pais nos falaram muito. Eu ainda esses dias ouvindo, na verdade dando testemunho junto com a minha esposa, eu lembro que quando eu casei com ela, eu observava uma coisa assim, que aquilo me chamava a atenção e me incomodava, E aí eu fui entender o porquê que isso acontecia. E aí, um dia ela falou que os pais, sempre falavam para ela que ela não conseguia fazer nada. Inclusive, até a maneira carinhosa de falar com ela, que é aquela maneira de a fulana só faz tal coisa, a fulana é só isso que ela consegue, é só assim. E sempre que não dava conta, que não conseguia, que não era capaz, que ela não consegue, não dá para ela fazer porque ela não vai conseguir, ela não pode. E assim, às vezes eu vejo que tem gente que até fala isso a princípio, porque não quer confronto. Então, quem não quer confronto também não causa confronto. Aquela pessoa que ela se sentiu muito afetada porque era cobrada, pressionada pelos pais, por pessoas, e ela não lidava bem com aquilo, ela não ficava bem no ambiente de
muita pressão, ela também evita confrontar, porque ela não quer que as pessoas se sintam tão desconfortáveis quanto ela. Então tem gente que às vezes, para não confrontar alguém, a gente fatalmente, em alguns momentos, vai ter que confrontar as pessoas. Está entendendo? Você tem que chegar na pessoa e dizer, ó, você é isso, você precisa disso. Né? Às vezes você precisa falar para algumas pessoas, se levanta. E para algumas pessoas você falar para ela se levanta é você confrontar ela. Porque ela está se acostumando na parte de baixo da vida. Ela já está, né, entrando numa depressão, daquele tipo que a pessoa fica deitada o tempo que pode, o tempo que não pode, que não faz, não reage, não se move. Você vê que as atitudes dela, os hábitos dela não estão bons. Ela está tirando a mão do que deve colocar. Ela está, né, se furtando do que é bom, do que é certo, das coisas de Deus. Então, às vezes, você precisa chamar ela, cobrar ela. Ó, não, o que você está fazendo, igual o Jétro falou para o Moisés, o que você está fazendo não é bom. Muda isso aí. Ora a Deus, né, para fazer de forma diferente, mas do jeito que você está fazendo, você não vai aguentar, não vai terminar bem, não vai te trazer resultados. Então muda. Mas tem gente que, para não confrontar, porque também não gosta de ser confrontado, e está vendo o resultado, às vezes inventa expressões como essa, né, que até de um jeitinho carinhoso, ah, não, fulano não consegue, fulano não dá conta de nada. E às vezes você está usando essas expressões sobre si, sobre seus filhos, o que é muito sério e muito grave. Talvez você já taxa, né, de taxar, de dar aquele nome, e repete isso muito mais do que já tem consciência sobre o seu cônjuge, que ele é determinada pessoa, que ela é determinada pessoa. E eu estou falando isso nivelando por baixo, nivelando pelo mal, nivelando por uma condição que está errado. E nós vamos nos tornando as coisas que nós mais ouvimos. É ou não é verdade? Você vai ouvindo muito uma coisa, você ouve agora, você ouve depois, você ouve daqui a pouco, você ouve. Daqui a pouco você não percebe. Você está repetindo aquilo. De repente isso entra no teu subconsciente, você já está tendo as atitudes e as reações que são o resultado dessas expressões que você ouve demais. E aí você está já, né, mal, se vê uma pessoa limitada. Então, como é que você faz? A primeira coisa, não adianta qualquer um erro que as pessoas elas cometem muitas coisas na vida. A gente costuma ter alguns hábitos, a gente se enche, né, de algumas coisas. É aquilo que a bispa sempre prega e que a gente não pode ignorar. Um lugar vazio continua sendo um lugar. Então, quando você tira uma coisa da sua vida, você vai buscar colocar outra. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né? A pessoa ela é muito dada a movimentos, muito dada a festa, muito dada a estar em situações agitadas no mundo. Se ela vem para a igreja, não adianta só ela falar, eu vou parar, vou desacelerar, vou ficar em casa. Ela não vai conseguir fazer isso assim, ó, de uma vez. Ela até pode ter essa mudança, mas essa mudança é uma mudança igual um carro. Se você está a 120, não adianta você pisar no freio de uma vez, que aquilo não vai terminar bem. O certo é você ir desacelerando até ele parar. É ou não é verdade?
Não dá. Se você pegar um carro a 120 km por hora e pisar no freio de uma vez, ele não vai parar. Ele vai derrapar, ele pode até, se você estiver numa curva, ele pode capotar. Se você fizer isso num caminhão carregado, então, aí é pior ainda. Porque tudo tem essa transição, essa passagem. Então, a pessoa que ela está no mundo, vem para a igreja, tem aquela vida agitada, aquela vida movimentada, ela tem que substituir aqueles movimentos, aquela agitação, né? Aquela ocupação com coisas irrelevantes, com coisas erradas, se ocupando com coisas novas. Por quê? Porque o hábito vai clamar por mais. Ah, mas ela tem que mudar os hábitos. Então, ela tem que mudar os hábitos. E é mais fácil e é mais sábio você mudar os hábitos do que simplesmente tirar os hábitos. Quem entendeu a diferença? O exemplo é esse. Pessoa que é movimentada, vai em festa, vai em movimento, sempre está com alguém. De repente ela vem para a igreja e ouve, agora não vou estar com ninguém, vou ficar em casa quieta. Ela não vai ficar. Ela vai tentar se forçar a uma coisa que ela não vai conseguir a princípio e ela corre o risco de cair, de ter uma recaída muito grande. Então, o correto é ela, eu sou de sair, de ir em festa, de estar com gente, de fazer parte de movimentos. Continua fazendo isso. Mas muda as pessoas desses movimentos. Muda o ambiente desses movimentos. Muda a ocupação. Então, se antes você estava ali na festa, vem para a igreja. Se antes você estava nos movimentos, vem para os movimentos com um propósito, para um evangelismo, para um trabalho numa instituição, num asilo, num orfanato, numa casa de recuperação, no hospital. Eu sempre estou com gente. Esteja com gente, mas gente que vai ser para você um espelho bom, que vai ser uma referência boa, que quando você interagir com essas pessoas, vai sair delas uma boa palavra, vai sair delas a verdade, você vai ter delas ali uma direção boa, e não mais aquelas expressões, os palavrões, interesses que não são interesses bons, relevantes. Então, tudo isso, a gente fala muito, Deus vai fazer, que Deus faça, que Deus me ajude, que Deus me abençoe. Mas essa é a parte da liga, né, da construção do Senhor. Qual é a liga? Nós é que damos essa liga. Nós é que cooperamos com Deus. Nós fazemos essa parte para que Deus faça a parte dele. Para que o Senhor opere, nós temos que dar condições dele operar, dele fazer, dele trabalhar em nosso favor. E tem gente que está passando muito mais tempo numa situação que não precisava porque não está dando essa condição a Deus. Porque a pessoa ouve a palavra, mas ela ainda não aplica, não coloca em prática a palavra de Deus. Aqui em Isaías 42, está escrito assim: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir.
até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Esse ponto aqui é importante. Isso aqui é uma coisa que, inclusive, parte eu estou falando. Tem que terminar no nosso meio. Isso tem que terminar na nossa vida, se ainda é assim. Aquele tipo de comportamento de gente que ainda olha com admiração para o ímpio. Que busca inspiração no ímpio. Como se fosse o contrário, como se o ímpio tivesse luz e ele tivesse apagado e precisasse da luz do ímpio para ser iluminado. Não, aqui está escrito que nós somos luz para os gentios. Está entendendo? Você tem que ser luz. Pensa em todos os ímpios que você conhece. Não gente que passa pelo teu caminho, não, gente que você conhece. Gente que sabe teu nome, gente que sabe onde você mora, gente que está com você ali pelo menos uma vez por mês, periodicamente. São pessoas que te conhecem, certo? Que se te ver vai falar você, vai chamar pelo nome. Quem desses são ímpios? Essas pessoas não podem ser para você uma luz. Você tem que ser uma luz para elas. Está entendendo? Elas não podem ser aquelas que você é o desequilibrado e elas te passam equilíbrio. Elas não podem ser aquelas que elas sempre estão te ajudando. E você está recebendo a ajuda delas. Seja a ajuda que for. O conselho, o dinheiro, o levante. Né? Você está ali às vezes desanimado, cabisbaixo, reclamando, e está ele ali ou ela dizendo, não, não é assim não, levanta a cabeça, fulana. Levanta a cabeça, fulano. Não, não é assim, não. Olha por esse lado. Não, 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 não. Isso contraria a palavra. E eu vejo ainda pessoas que, tendo a palavra de Deus, se tem a palavra, você tem a justiça, ainda vivem olhando para o ímpio como o ímpio, né? Sendo a luz, iluminando a vida da pessoa. E sabe por que isso acontece? Primeiro, porque a palavra não está sendo cumprida. É o que nós falamos aqui desde esse aqui será o meu, né? O meu escolhido, o meu ungido. Não passará por cima da cana do caniço achado, quer dizer, o que está acabando, ele não vai deixar acabar, ele não vai deixar o pavio fumegante se apagar. O que quer dizer isso? A pessoa ela pode chegar num nível, e a Bíblia diz, né, que muitas são as aflições de quem? Do justo ou do ímpio? Não, espera aí, gente. Muitas são as aflições do... É do justo mesmo. Tem coisa que a gente quer que seja só para o ímpio, né? Não, para o justo são muitas as alegrias, são muitas as vitórias, são muitas as bênçãos. Não, está escrito que muitas são as aflições do justo. E esse versículo, quando você pega essa parte do caniço rachado,
do pavio fumegante, que já não tem a chama, né? Só está ali aquela, sabe, aquele fundo de brasa ali, né, no pavio, que você olha assim, tem que estar praticamente tudo escuro para você conseguir ver ali uma microchama. Mas está escrito que ele não vai se apagar. A cana não será a cana rachada, quer dizer que já estaria seca ali, já não teria uma utilidade, não vai ser pisada. Então, tem gente que precisa acreditar, colocar dentro. A palavra de Deus não pode ser uma coisa só de postar em rede social, colocar em perfil aí de aplicativo de mensagem, de estar nas camisetas que você usa aí, né? Ah, sou isso, é Deus, Jesus é isso, tal coisa vai... Não, peraí, isso aqui está dentro de mim. E a Bíblia automaticamente está falando das duas coisas, quer dizer, isso acontece. Diga, isso acontece. Eu estou falando do quê? De coisa boa ou ruim? Ruim. De você chegar a alguns níveis de limite. Caniço rachado, pavio fumegante. Isso é um limite ruim, uma coisa difícil, uma situação mais delicada. Sim, acontece. Mas o Senhor está dizendo que mesmo nessas situações, nós temos esperança. Nós temos, a primeira coisa, nós temos a companhia dEle. Eu falei isso ontem, ou domingo, não lembro agora, que para mim, o fogo da fornalha 7 vezes mais aquecida só revelou para os incrédulos o que acontecia no dia a dia daqueles 3 jovens, que era a companhia do quarto homem. Está entendendo? Para mim, o fogo e o fogo aquecido 7 vezes fez com que os ímpios vissem o quarto homem, que era a presença de Jesus com eles. Mas para mim, eles não viram, eles não estiveram na companhia do quarto homem na fornalha. Para mim, eles viviam na presença do quarto homem. Era para eles algo normal, algo contínuo, como tem que ser na nossa vida. Por que nós temos visto pessoas sendo envergonhadas? Pessoas, crentes, cristãos, sendo envergonhados. Porque eles esperam a pior situação para lembrarem-se de Deus. Tem muita gente que hoje o estilo de vida é a pessoa se lembra de Deus dentro da igreja, quando ela está ouvindo a mensagem, quando ela está ouvindo a pregação, e ela se lembra de Deus de novo, ou seja, ela se lembra da mensagem que ela ouviu quando ela está vivendo algo muito ruim. Então aí quando ela vai para... Na verdade ela nem chega aí para a fornalha, né? Ela passa outro tipo de problema, porque esse tipo de pessoa não permanece firme, né, no nome de Deus. Mas aquelas situações do dia a dia, situações, né, que muitas vezes ela não dá conta, não consegue, aí ela busca Deus. Ah, Senhor, me socorre. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, esteja comigo. A gente não pode pedir para Deus estar conosco só quando as coisas estão difíceis. Só quando as coisas saem do nosso controle. Porque a verdade é que elas nunca estão no nosso controle, isso é um engano. Quando você acha que você está no controle de algo, você está enganado. Você não está no controle daquilo. Aquilo está de uma maneira mais tranquila, a situação, mas você não tem o controle.
Porque quantos de nós já teve aquela experiência de você estar vivendo algo um dia e aquele dia as coisas mudarem completamente sem nenhuma explicação? Quem já passou por isso? Você está vivendo uma vida, você está vivendo algo ali, você está passando por algo, de repente, as situações mudam. O que está envolvido muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. E você ali, mas como assim? Por isso que a gente não pode esperar o momento oportuno para buscar a Deus. A gente sempre está com Deus. Por isso que você não pode ter no ímpio, nos gentios, a tua inspiração. Ah, esse ilumina a minha vida. Não, eu é que vou iluminar a vida do gentio. Você precisa pegar isso para você. A partir de hoje, as pessoas que te conhecem vão ter em você luz para elas. Tuas palavras vão ser luz para elas. Tuas atitudes vão ser luz para elas. Tua postura na vida, no lugar que você tem alguma interação com elas, vai ser luz para elas. E não o contrário. Não elas que vão ser luz para você. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que haviam na escuridão. Esse é o nosso propósito de estar nessa terra ainda. Que você cause isso nas pessoas, porque isso vai perturbar as pessoas. Como é que essa pessoa é assim? Perturbar, como é que essa pessoa, ela me causa, ela abre os meus olhos, ela, liberta, ela tem esse poder de me libertar dessa prisão emocional, essa prisão espiritual. Ela tem esse poder de me tirar de lugares, de me fazer sair de lugares que eu não me via, eu não sabia, inclusive, que eu estava escravo, e ela fala, ela age, ela tem essa capacidade que não é dela, de quem é, de quem vem, ela vai descobrir. De onde vem? Deus. Não, esse ano a gente não pode. Se você ainda perdeu, talvez você perdeu tempo. Até aqui, talvez você pode ter perdido tempo. Eu falo até esse ano que passou. Sendo um morno. Sendo aquela pessoa que não faz diferença. Aquela pessoa passiva. Aquela pessoa que não tem reação. Não tem uma boa reação. Você não vai aceitar isso na sua vida mais não. Você tem que ser como o título desse capítulo ainda, o servo do Senhor. Eu não vou mais ser aquela pessoa que ouve a palavra. Não, eu vou ser o servo do Senhor. Eu vou ter atitude, eu vou ter postura, eu vou ter a reação, eu vou depender de Deus, eu vou estar debaixo da palavra e da vontade de Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe. Vocês, ilhas e todos os seus habitantes,
que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso. Como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Isso aqui tem que ser uma palavra profética para alguns. Fiquei muito tempo, como ele diz? Em silêncio, calado, passivo, sendo iluminado, conduzido pelo ímpio, pelos gentios. Ah, mas nós somos gentios. Não, aqui fala de Israel, do povo de Deus, do servo do Senhor e daqueles que não eram. Então, em qual lado você está? Se é o servo do Senhor ou se é os que não são? Hã? Você é um servo do Senhor. Então, você tem que se colocar desse lado que o Senhor está falando na palavra. E como eu falei ainda, até aqui, não, eu sou aquele crente que vem para a igreja, que só de eu estar aqui já está bom, eu ouço culto, eu ajudo, eu dou o dízimo, oferta, eu não quero mais. Não, as pessoas nem sabem que eu sou cristão, eu prefiro assim, porque assim eu não me envolvo, assim ninguém me cobra, assim não tem nenhum problema. Não. Eu não estou dizendo para você sair dizendo eu sou crente. Não é assim que a Bíblia está dizendo. São atitudes que mostram Deus. São ações que mostram Deus. São resultados da sua fé no Senhor. E esse versículo aqui ele é muito forte, poderoso e tem que ser profético desse ano para nós. Se até aqui você esteve em silêncio, contido, calado, né? Sem. Aqui é como se ele falasse, até aqui eu não me comprometi. É ou não é? Até aqui eu não me comprometi. É aquela coisa assim, não quero me envolver. Daqui para frente, ele diz, mas agora como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Uma mulher em trabalho de parto, quem já viu, quem já teve essa oportunidade, pensa num lugar que por horas você ouve uma pessoa gemendo e conforme vai chegando perto da hora, aquilo só vai aumentando, gritando, até que chega a hora que nasce a criança, né? E aí vem aquele alívio, aquele choro de alegria. E eu penso que isso é para nós, em termos de ação, atitude, reação. Quais os pontos aí que você vivia, estava calado? Eu estou dizendo calado, não é calado de você agora virar um tagarela e falar demais, dar bom dia a cavalo. Quem está entendendo isso? Está entendendo ou não? Porque às vezes tem gente que, então agora tem que falar, tem que sair, tem que falar, eu sou crente. Não. Aqui está falando de um falar, não é só falar, não. Aqui não está dizendo apenas do falar palavras, mas do ter atitudes que chamam a atenção. Atitudes que não vão passar mais,
e principalmente a que fala de você não ser mais omisso. Mas de cada postura, às vezes você está num lugar que você não faz nada, que você está quieto, mas o teu próprio silêncio é um silêncio proposital e um silêncio de Deus. Sabia disso? Às vezes tem momentos que você tem que simplesmente ficar quieto. Eu vou dizer quando isso acontece. Quantas vezes que você tem alguém perto de você, por exemplo, pode ser um familiar, que a pessoa está vivendo um momento difícil e que ninguém tem o poder que ela tem de chegar a algumas reflexões e conclusões. Certo? Tem algumas pessoas que só chegam a algumas conclusões por meio de um mestre, um professor. Qual o nome dele? Dor. Entendeu? Quantas vezes que nós, vivendo isso com alguém, a gente tentava fazer o quê? Confortar, consolar e distrair a pessoa do quê? Da dor. Nós estávamos sendo as pessoas que Deus queria de nós ou nós estávamos sendo pessoas emocionais, incrédulas? Por quê? Porque a gente não acreditava que aquela pessoa vivendo aquela dor, passando aquela dor, que ela chegaria em Deus e Deus curaria ela da dor. Então a gente estava tentando impedir a pessoa de passar pela dor, falando aquelas palavras, né? Não, fulano, não, sabe, não é assim, não, você não é isso. Aí a pessoa, é culpa minha, eu fiz isso, eu causei isso. Aí vem a mentira, que é pior, a gente, não é culpa sua não, e você sabia, quantas vezes você sabia, é culpa da pessoa, ela plantou para isso, ela chegou até aqui, ela veio caminhando até aqui, estava escrito numa placa, você vai chegar nesse ponto, e a pessoa vendo a placa foi caminhando, até chegar onde, gente? Naquele ponto. Aí quando a pessoa está no ponto, ela fala, eu que fiz isso, eu causei isso para a minha vida, eu falhei, eu errei, a pessoa, aí quem está do lado, sem essa visão, não, fulano, não, você não tem culpa. Não foi você. Não é só na sua vida. Esse é o momento que o silêncio, ele é perfeito. Você simplesmente tem que fazer assim, ó. E a pessoa, eu fiz isso, tal. É porque tudo culpa minha, você. Não, fala a verdade. Você acha que Deus está querendo ver o que de você? Não é não, fulano, não é culpa sua não. Não olha assim, não pensa assim. Deus muitas vezes está trabalhando naquilo. É ou não é verdade? Deus que muitas vezes está ali, está apertando aquela ferida para a pessoa ver, não tem outro jeito aqui, é só Deus. Mas às vezes o consciente, o lúcido, o que vive pela fé e que sabe que Deus tem multiforma de agir, é o que vai lá e tira a pessoa do caminho certo, que é o caminho de Deus. Tira a pessoa da sua aula particular com o seu mestre, que é a dor. E aí adia aquele encontro com o Salvador que a pessoa teria. Não. Tem que parar isso, de nós darmos respostas emocionais, respostas previsíveis, e esse previsível segundo que nós fomos formados e não por Deus. De sermos como a mulher em trabalho de parto, que geme, que grita, e que depois chora, que não vai se calar, não vai se omitir, vai tirar o que está dentro e vai colocar. Quando você precisa de paciência, você vai ter paciência. Quando você precisa de palavra, você vai ter a palavra certa. Quando você precisa de atitude, você vai ter a atitude certa. A atitude firme.
E não a atitude, a gente não pode viver para dar o que as pessoas querem receber. Mas a gente tem que dar resposta para Deus. Independente se tem pessoas que vão receber isso e como elas vão receber. Mas nós respondemos, nós correspondemos a Deus, que é o que esse capítulo está nos ensinando a fazer e a viver. Amém? Coloque-se em pé, com seus olhos fechados e as mãos no coração. E fala com Deus para que Ele te ajude. Senhor, eu quero. Eu quero ser o servo do Senhor. Eu quero me tornar essa pessoa, eu quero que o Senhor me ajude agora. Eu quero consciência. Eu quero temor. Eu quero visão. Eu quero a presença do Espírito Santo comigo. Eu não quero mais ser aquela mesma pessoa de sempre. Um morno, um cristão de momentos. Não, eu quero ter comunhão, intimidade, sempre. Comunhão e intimidade sempre. Não viver mais como eu vivi uma vida, e se eu estou perdendo tempo, Senhor, me ajuda agora. Não me deixa desanimar, porque talvez eu tenha que começar algumas coisas. Tem gente que ouve algumas palavras, em vez de pegar o Espírito, aceita a seta do desânimo do diabo, porque pensa, mas eu nem comecei. E eu não sou mais um jovem, eu não sou mais um adolescente, uma criança. Eu tenho que começar, porque eu nunca fiz assim, eu nunca fui assim, eu nunca vivi assim. Começa então. Não veja com olhos de impossibilidade. Ah, não, ainda eu perdi muito tempo, não dá para mim mais. Claro que dá, a palavra está chegando até você, então dá para você. O que você tem que fazer é buscar a Deus. E dar condições a Ele. É pegar uma palavra como essa, ouvi-la, e já começar a declarar essa palavra na sua vida. Receber esse Espírito. E se colocar dessa forma. Pedir para Deus disposição onde te falta disposição. Falar com o Senhor que você não aceita mais. Que você não aceita. Senhor, eu não aceito mais viver a mesma vida de sempre. Eu não aceito mais estar calado. Eu não aceito mais ser iluminado pela luz dos outros. Principalmente dos ímpios. Daqueles que não têm uma fé. Daqueles que não têm compromisso com o Senhor. Daqueles que não ouvem a Tua palavra. Eu ouço, eu estou aqui, Senhor. Eu estou ouvindo a Tua palavra, eu estou recebendo a direção do Senhor, a mensagem do Senhor.
Eu peço que o Senhor me ajude aqui já, para esse dia. Que esse começo de dia já seja inspirado pelo Senhor. Que eu já tenha o poder do Teu Espírito Santo na minha vida, desde os meus pensamentos, para cada passo que eu vou dar, para cada atitude que eu vou tomar, para cada situação que eu vou lidar. Eu não quero mais a mesma mente, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, as mesmas reações. Eu quero o poder do Senhor em mim. Senhor, eu peço agora que cada palavra que o Senhor dá, meu Deus, direção aqui no Isaías 42, cada mensagem clara, direta, de como o Senhor quer o Teu servo, de como o Senhor nos quer ver, de qual postura, qual atitude, qual reação, qual a palavra que venha e que deve sair da nossa boca, qual colocação, qual imposição de vida, qual passo, qual esperança. O que o Senhor tem, meu Deus, e o que o Senhor quer, eu peço. Ajuda cada um aqui nessa manhã. Que o Senhor recompense cada um que veio te buscar, que veio ouvir a Tua palavra, que veio fazer a Tua vontade. Eu peço ajuda cada um a crescer. Ajuda cada mente, meu Deus, a ser renovada. Quebranta e toca cada coração. Coloca temor, Senhor, porque o começo da sabedoria que tanto nós precisamos, o começo da sabedoria é temer o Senhor. Quando uma pessoa teme o Senhor, ela começa bem. Qualquer coisa que ela for fazer, ela teme o Senhor primeiro, ela começa certo. Ela começa bem. Se ela tem a reverência, o respeito e o cuidado em saber se o Senhor aprova aquilo, ela já começa certo. E eu oro para que cada um aqui, meu Deus, tenha no temor do Senhor o princípio de cada sabedoria para começar cada obra, para falar cada palavra, para ter, meu Pai, as suas ações, para estar no meio de pessoas, para seguir a sua caminhada, seja sozinho, seja acompanhado. Mas que daqui para frente, que ninguém siga mais, meu Deus, da mesma maneira que viveu uma vida inteira, mas que siga segundo a Tua palavra, que siga segundo a Tua vontade, que faça, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra, que faça de acordo com aquilo que a Tua palavra diz, e que assim seja pleno, que seja, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos, que seja um atalaia, que seja, meu Deus, uma pessoa, um instrumento, uma obra, uma ação poderosa, como é a Tua vontade para nós. Dá sabedoria, meu Deus, para cada uma das nossas ações, atitudes. Coloca a sabedoria na nossa mente, para que não sejamos mais aqueles previsíveis de sempre, mas que a sabedoria seja uma marca do Senhor, vista em nós por palavras, atitudes, ações, reações e até no nosso silêncio. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Então nos ajuda, nos dirija, nos conduza e nos abençoa. Eu oro e peço a Tua bênção sobre cada um que está aqui. Que cada um receba a Tua bênção e que veja a Tua glória. Que desfrute, meu Deus, e que viva a manifestação do Teu poder. É o que eu peço e eu, crendo, abençoo a vida de cada um, declarando a Tua paz, porque o Senhor nos deixa a paz. Eu oro para que cada um saia daqui em paz e tenha esse dia todo de paz.
independente do que vai enfrentar, viver, mas que se cure e permaneça na tua paz. E que dentro da direção que o Senhor nos dá com essa palavra, que tome as atitudes certas, que dê os passos certos e que veja a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu peço e creio. Amém.